Olá, Carol Batista aqui e no podcast de hoje vamos falar sobre autossabotagem. Me responde aí, você se sabota? Todos nós, em algum grau, nos sabotamos. Isso é um fato, eu posso te garantir. Porque nós não temos uma total consciência dos nossos comportamentos. Por mais que você invista em terapia, em processos de autoconhecimento, coaching, desenvolvimento, sempre vai existir uma dimensão mais profunda que você ainda desconhece. Claro que esse processo de autoconhecimento ajuda você a ir cada vez mais profundo e não ficar refém desses comportamentos inconscientes. O fato é que a autossabotagem, ela consiste em criarmos obstáculos e empecilhos de forma consciente e muitas vezes inconsciente, que nos atrapalham na hora de realizar as nossas tarefas e de conquistar os nossos objetivos. Simplesmente quando nós percebemos, a gente já pensa que não vai conseguir, que é muito difícil, e aí os pensamentos tomam conta da nossa mente, nós ficamos inseguros, pessimistas, a gente coloca em dúvida, e isso é o processo de autossabotagem, né? Toda autossabotagem acaba levando à desistência, né? Ou acaba levando à depreciação e no final das contas, a gente acaba desistindo, boicotando, engavetando os projetos, deixando para depois, permitindo que outras pessoas façam no nosso lugar, porque a gente acha que não está apto, não está pronto, enfim, uma série aí de pensamentos. A autossabotagem, ela acaba caracterizando por um conjunto de hábitos e rotinas de pensamentos que acabam se instituindo e acabam minando a mudança de perspectiva sobre a situação, melhorias possíveis. Basicamente, é como se a gente tivesse a nossa mente, a nossa visão nublada por esses pensamentos mais pessimistas a nosso respeito. E normalmente vem acompanhado daquela vozinha, né, do nosso crítico interno, que normalmente busca justificar as nossas decisões. Então, se você desiste de um projeto porque você não está apto, normalmente vem uma voz, não necessariamente vai ser dessa forma, mas aquela voz que justifica, não, realmente, você não tem muito conhecimento nessa área, você não tem projetos aí, você precisa de mais conhecimento, né? Muitas vezes você precisa fazer uma pós sobre isso, você precisa ter uma credencial, enfim, são tantos pensamentos que a nossa mente cria para justificar a nossa desistência, a nossa depreciação, né, diante de uma situação que, olha, não dá para a gente parar para pensar que aí a gente pira totalmente, né? Bom, além disso, o ato de procrastinar, ele também pode se ligar a alguns hábitos negativos, como, por exemplo, procrastinação. Aquela pessoa, sabe aquela pessoa que está sempre buscando, sempre tem o próximo curso, sempre tem o próximo não sei o quê, sempre tem isso, sempre tem aquilo. Ela está sempre achando que falta alguma coisa para que ela possa encarar de frente seus objetivos, né? Agora é isso, depois é aquilo, e aí ela não finaliza nada. Né? Você conhece pessoas assim que não finalizam nada, começam um monte de coisa e não finalizam, elas vão procrastinando. Uma porque elas se empolgam muito facilmente com a possibilidade daquilo realizado. À medida que começa a se desenvolver o projeto, elas veem que criaram expectativas demais e muitas vezes procrastinam, né? Essa questão de colocar muitas expectativas também pode ser um comportamento da autossabotagem. Coloca muita energia, muito foco naquela questão, agora é isso, e aí se dedica 100%. Aí começa a ver dificuldade naquilo, já se desmotiva, já não quer mais, já acha difícil, não é bem isso que eu queria, e assim por diante. Além disso, a questão, e aí entra um outro comportamento que é a falta de foco, né? Muitas coisas chamam atenção, mas praticamente não executa nenhuma delas, né? Tem atenção para tudo, tudo é muito importante, tudo é interessante, tudo é o agora, tudo eu vou fazer e efetivamente acaba desistindo no meio do caminho, né? Sempre tem uma desculpa, sempre tem uma justificativa, às vezes é a doença de alguém na família, às vezes é porque não estava preparado, às vezes é porque era muito difícil, muito complicado, enfim, né? As desculpas são o que mais acaba tendo em quem tem esse comportamento de se sabotar.
Literalmente, o que acontece? Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas Carol, as pessoas não se dão conta, todo mundo fala. Olha, se o processo de mudança comportamental fosse feito só de fala, gente, eu vou dizer para vocês assim, ó, meu Deus, eu estaria riquíssima, né? Só que a gente sabe que o processo de mudança, se a gente olhar, inclusive a teoria de processo de mudança, são de 5 a 7 etapas até a pessoa começar a se movimentar. Então, não é um processo simples, não é um processo fácil de se fazer. Além do mais, grande parte das pessoas não investem no seu autoconhecimento, tem dificuldade de se conhecer. Existe muito do nosso ego que acha que sabe realmente quem nós somos, né? Então fica mais difícil ainda perceber que ela é uma pessoa que se sabota e que pior é isso, que está no piloto automático da autossabotagem. É isso que eu acho é o pior, né? É você estar vivendo de uma forma a se sabotar consistentemente, né? A sua vida acaba sendo episódios recorrentes de autossabotagem. E aí aqui eu abro um parênteses para você, que não necessariamente você vai se sabotar em todas as áreas da vida. Às vezes você acaba se sabotando, é mais no trabalho, né? Muitas vezes é mais nos relacionamentos, é mais na relação com você mesmo. Olha um ato de autossabotagem que muitas pessoas fazem, a nossa relação com o alimento, com a comida, né? Tem pessoas que estão lá, começam, querem emagrecer ou precisam por saúde, começam super bem. Aí começa ali os primeiros quilinhos desaparecer, começa a se sentir bem, ao invés de utilizar isso, já chuta o balde, porque aquilo é muito difícil, porque não é fácil, porque ela perde aquela motivação inicial. E aí no momento que ela perde essa motivação inicial, já vem aquela vozinha dizendo: puxa, mas você tem que escolher o que você vai comer, você tem que comer bem menos do que você tá com fome, viu? Tô vendo que você tá com fome, você tá se privando, você não precisa disso, né? Mas você tá ansiosa demais, o dia foi péssimo, come mais um pouquinho. Esse tipo de voz que a gente tem é uma espécie de autossabotagem. Para não falar de outras, aquela pessoa que não para em lugar nenhum no trabalho. Conhece essa pessoa? Tá sempre trocando. E sempre foi o chefe, sempre foi o líder, o gestor, a empresa que não entende a forma dela trabalhar, não entende ela. Todas as pessoas são muito difíceis. Só ela é que está certa. Olha um novo processo de autossabotagem, né? Provavelmente quando ela é cobrada, quando ela é desafiada, ela pode se ver nesse momento uma imagem muito depreciada de si mesmo, ou uma imagem, um ego enorme, inflado, né? Como se ela fosse a melhor pessoa naquele trabalho, com as melhores ideias e que ninguém compreende. E aí vem o quê? Aquela vozinha: você é bom demais para ficar aqui. E aí o que acontece justamente é que essa pessoa desiste do trabalho, vai procurar outro, enfim. Casos de autossabotagem é o que a gente mais tem, né? E isso acaba sendo o quê? Um círculo vicioso. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, se você entra nesse piloto automático da autossabotagem, a nossa mente, ela fica o quê? Viciada em se sabotar, né? E isso acaba sendo muito normal. Você, inclusive, tem justificativa para isso estar acontecendo na sua vida, né? E você vai aceitando essa situação, vai aceitando, às vezes, as suas debilidades, se a sua autossabotagem é porque você acha que você não é bom o suficiente, ou aceitando que você é melhor do que todo mundo e que as pessoas é que não entendem, né? E aí você vai acumulando justamente ou uma incapacidade, uma insegurança, ou você vai acumulando uma arrogância, né? E isso vai acabar se fundindo a uma imagem com uma autoestima muito alta ou uma imagem depreciativa a teu respeito. E assim você vai reforçar esse diálogo, seja um diálogo positivo, seja um diálogo negativo, porque a gente não pode esquecer, muitas vezes quando a gente vai falar sobre autossabotagem, as pessoas só falam que é um diálogo negativo, é um comportamento negativo. Não, às vezes você tem uma autossabotagem por uma arrogância muito grande e por um diálogo positivo, inclusive, de que você é o melhor, de que você tem mais competências do que todo mundo, de que você está muito mais preparado, mas são as pessoas
pessoas é que não entendem você. É que você está muito à frente do seu tempo e as pessoas, elas não acompanham a sua inteligência. Veja só, né? E aí, o que acontece? Você vai justificando o porquê que você não se adapta, o porquê que você não consegue levar adiante os seus projetos, o porquê disso, daquilo, enfim, é só justificativa. Então, o que acontece? Você se sabota das duas formas. O importante sempre é falar o seguinte, que a autossabotagem é uma erva daninha, não importa se o seu pensamento é positivo ou negativo. Ela é como se fosse assim, pensa numa erva daninha na grama, né? Ela é justamente aquele pensamento que tira toda a possibilidade de mudança e de construção da vida que você deseja. Como você pode fazer para sair desse estado de autossabotagem, né? O ideal sempre é que você mude a perspectiva que você está olhando a sua realidade, né? Esse é o primeiro ponto, que você possa mudar a forma que você está olhando a sua realidade. O fato é que sozinhos a gente tem muita dificuldade de se perceber, muita dificuldade de, será que eu estou me sabotando? Será que esse comportamento é bom ou não é? Será que essa voz que está dizendo que, olha, eu acho que eu não estou pronta? E isso fica mais difícil ainda, porque depois de um tempo com esse comportamento repetitivo, com essa mentalidade, isso acaba sendo incorporado. E isso faz parte da nossa realidade. A gente não sabe viver sem se identificar com esse padrão mental. Então fica muito difícil de ter clareza sobre as nossas ações e comportamentos. Então, eu vou deixar aqui para você alguns pontos para você observar e refletir se você está ou não se sabotando. Então, a primeira questão aqui importante é a gente poder identificar as nossas falsas verdades ou as nossas crenças, os nossos padrões mentais. Então, por exemplo, se você acredita que não é merecedor, né? Não reconhece as próprias conquistas, cuidado, aí tem um alerta, talvez você possa ter a tendência a se auto-sabotar nesta área. Então, por exemplo, você sempre atinge um objetivo, uma conquista, e ao invés de você vibrar, celebrar, curtir que você chegou nesse ponto, você só vê que você não merece isso, né? É aquela coisa assim, fui promovido. Mas isso foi sorte, foi só porque a minha colega que era melhor que eu não quis esse cargo, resolveu sair. Existem outras pessoas mais capacitadas, a empresa que não viu, né? O quanto eu não tinha condições, enfim, meio que uma síndrome do impostor, né? Mas eu vou ser descoberta logo, logo. Ou ainda você pensar que não vai dar conta do recado, que não tá preparado, que é insuficiente para aquilo e ficar com medo de que as pessoas vão descobrir. Isso é um ponto, né? O segundo ponto para você observar, que pode te ajudar a perceber se você tá se sabotando ou não, é quando você foca sempre naquilo que falta e naquilo que não tá bom, né? Então, todos nós, a gente está constantemente em busca de aperfeiçoamento, ou pelo menos deveríamos, né? Alguns de nós estão em busca de aperfeiçoamento, vamos falar assim. Mas o fato é que nós sempre temos algo para melhorar, seja no trabalho, na vida pessoal, com a gente, com os nossos relacionamentos, com a nossa saúde, enfim, é tanta coisa pra gente pensar. Mas no caso das pessoas que estão se sabotando, elas não conseguem visualizar o progresso que elas estão fazendo. Elas estão sempre olhando naquilo que falta, naquilo que elas não conseguiram, naquilo que não foi feito ainda. E isso é muito interessante, isso é uma coisa que eu tenho muito caso, seja nos processos de terapia transpessoal, seja nos meus processos de desenvolvimento de líderes. Isso acontece muito, né? Das pessoas chegarem onde elas queriam, de tu ver mudança nelas e elas se apegam naquilo que ainda não tá bom, naquilo que ainda não funcionou. Eu sempre digo o seguinte, criatura de Deus, você levou 20, 30, 40, 50 anos com essa mesma característica. Você agora, em questão de um ano, você quer se transformar em 100%. Você quer ser outra pessoa. Vamos lá, um pouquinho de compaixão, né? Em olhar pra gente e entender que sempre nós teremos pontos a serem aperfeiçoados. Isso não é problema nenhum. E que bom que nós sempre vamos ter, porque isso vai nos dar sempre gás para buscar mais, para querer mais, para nos transformar, para ir melhorando até o dia que a gente fechar os olhinhos assim, ó, para sempre. Então, não tenha pressa, né? Você atingiu uma competência que você queria, você atingiu um objetivo aqui, mas tem muito mais para conseguir.
Ótimo, maravilha, vibre com esse momento. Celebrar os momentos de conquista é essencial para diminuir o nível de ansiedade e estresse, hein? Aqui, inclusive, vai uma outra dica. Por quê? Porque se você fica sempre empilhando aquilo que falta, parece que a sua vida não anda, né? Então, por isso que, inclusive, os processos terapêuticos mais modernos, os processos de desenvolvimento de líderes que eu trabalho, sempre tem onde você quer chegar, qual é o seu objetivo, por que você está me procurando, o que você quer ter que você não tem hoje ou que você deixou de ter. São perguntas que você precisa ter muito claro quando você inicia um novo projeto, quando você está buscando algo. Ok, qual é o marco que vai me dizer que eu cheguei? Porque quando você chegar, você vai dizer, opa, eu cheguei nisso, agora eu tenho o quê? Um novo objetivo. Certo? Então, isso é importante, valorizar todo o avanço que foi feito, porque cada vez mais você está mais próximo daquele objetivo, da vida que você quer, da pessoa que você quer ser e assim por diante. Um terceiro ponto aqui também é quando por exemplo, aquelas pessoas que têm necessidade de autoafirmação. Então, a pessoa está sempre buscando falar sobre suas conquistas, sobre seus objetivos, buscando a confirmação dos outros de que ela está no caminho certo. Ou, às vezes, a pessoa não fala, mas ela se coloca naquela posição de vítima, de coitadinha, para escutar do outro que não, você está no caminho certo, você é inteligente, você é o máximo, você é fantástica, você é isso, você é aquilo, enfim, né? Eu brinco com os meus pacientes na terapia, você quer denguinho, você quer chameguinho, você quer que a pessoa passe a mãozinha na cabeça e diga, ó, tá bom, você quer as 4 estrelinhas, 5 estrelinhas que a professora lá das séries iniciais dava pra gente quando a gente ia bem, fazia um trabalhinho bonito, bacana e etc, né? Então, assim, para com isso não é atitude de um adulto responsável que tá criando a vida que deseja. Então, essa atitude, ela só vai colocar a tua autoestima sobre o julgamento das outras pessoas. Você sempre vai precisar de um reforço externo para se sentir apto. Isso é algo que a gente chama o quê? Você tem o seu local de controle externo, é sempre na opinião do outro, na visão do outro, e você fica dependente disso, né? E cada vez você se afasta mais de quem você é, mais da sua essência, para ser moldado naquilo que os outros esperam. Só que o que os outros esperam tem muito da visão deles de mundo, da cultura, educação, tudo que eles receberam. Então, será que vale a pena você ter uma vida moldada pelo olhar do outro, por um olhar que não seja o seu? Né? Então, muitas vezes, inclusive, o julgamento das pessoas não é o julgamento correto, vamos pensar assim. Às vezes ele não é positivo e isso vai minar a sua autoconfiança. Você que precisa confiar em você, né? Em primeiro lugar, você que tem que ter muito claro quem é você, o que você oferece, qual valor você entrega para as pessoas que estão junto com você, certo? E aí, fez sentido para você todo esse rol de informação aqui que eu trouxe? Deixa nos comentários que eu vou adorar saber o que você tá achando. E lembra de uma coisa, quando você se sabota, você tá permitindo que a sua própria forma de pensar, que a sua própria mente vai tirando um pouco da sua vida todos os dias. Então, dá uma pensada nisso e começa a refletir se realmente vale a pena você continuar seguindo os mesmos padrões, né? As mesmas falsas verdades, os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes, e se isso vai te levar a alcançar o que você deseja, se isso vai levar você a ser a pessoa que você sabe que você é, se isso vai ajudar você a ter a vida que você quer plantar e quer colher no futuro. E aí, será que vai conseguir com os mesmos padrões? Um bom aliado da autossabotagem, falei aqui antes, é a terapia transpessoal, porque ela tem técnicas que vão te auxiliar a criar e implementar esses novos hábitos de pensamento, vai desafiar as tuas falsas verdades, inclusive vai trazer para tua consciência que falsas verdades são essas, né, que foram construídas aí na tua mente e que acabam orientando as tuas decisões e que sim, podem estar te travando. Para você saber mais sobre essa técnica, clica no link que está aqui no descritivo e agenda uma conversa comigo, tá bom? Vou estar te esperando. Não esquece de seguir aqui o canal se você ainda não segue, para não perder nenhum desses conteúdos que semanalmente eu tô aqui postando, mas mais do que isso, não é nem perder os conteúdos, é justamente você, através desse conteúdo, poder conquistar
uma vida mais leve, com menos estresse e ansiedade. Tá certo? Então até a próxima. Um grande beijo para você. Tchau, tchau.